Sou Mariana de Iemanjá, Ialorixá, do Axalá Quetoiamessã. Me iniciei no ano de 2010 e me sentei como herdeira do Axé no ano de 2022. Falar sobre ancestralidade me faz voltar lá no início, que é saber de onde eu vim, né? Meu pai era feito, iniciado. Se ele fosse vivo hoje, ele já teria 30 anos de santo. Meu pai era de Ogum. E ele foi construindo essa casa pensando em passar para minha mãe. Ele estava construindo, até pelo motivo dela ser mais velha no Candomblé. Então ele foi construindo essa casa, tudo pensado para ser a casa de Inhansã. O meu pai, ele costumava fazer giras, né? Ele veio da Umbanda e ele reunia o povo do terreiro dele nas cachoeiras. Foi em uma dessas giras que teve esse encontro com a minha mãe. A minha mãe, ela já era iniciada no Candomblé, né? Ela tinha 1 ano de santo quando eles se encontraram. E eu acredito que foi realmente um encontro ancestral, pois teve toda uma ligação, né? Toda uma união para que hoje a gente estivesse sobre a terra de Inhansã. Minha mãe, Mãe Marta de Inhansã, se ela fosse viva hoje, ela já teria 39 anos de santo. Então, é uma vida imersa à espiritualidade. Meus pais, eles conseguiram despertar nos filhos carnais o amor por orixá e principalmente o amor por esses 2 orixás. Ogum, Senhor do Fogo, Senhor da Forja, né? Senhor dos caminhos, das ferramentas, né? Ele que fez todas as ferramentas dos orixás, né? O Senhor Trabalhador, né? Que nos traz essa garra, essa vontade de ir para cima, de guerrear, de não fugir de uma batalha. Oiá, mãe dos 9, né, dos 9 mundos, dos 9 filhos. Ela é a responsável pelos ventos, pelas tempestades. Sim, as tempestades que trazem coisas boas, né, desses orixás. Não tem nada que a gente não recorra a Oiá, que ela não nos alcance, que ela não nos abrace, que ela não nos acolha.
né? Até hoje, quando a gente está clamando por misericórdia, a gente clama por Inhansã, porque uma pela parte ancestral, né? E outra porque é a nossa mãe, né? É a mãe dona desta casa, e vai ser e sempre será. A casa é de Inhansã, porque a mãe Marta era de Inhansã. Meu nome é Isabela, sou Ebome do Oxalá, do Oxoguian. Cheguei aqui na casa, eu era bebê, e desde então eu cresci conhecendo o pai Duda e mãe Marta como referência. Nós morávamos um pouco afastados, mas a vinda para cá era muito boa, pois tinha o Marcelo, a Mariana, que também eram crianças, e a gente eu vinha na intenção da brincadeira, mas crescemos dentro do axé. Um dia, a minha mãe foi iniciada, que ela também não era antes, ela era só da Umbanda, junto com o pai Duda, quando ele começou. Quando ele se iniciou no candomblé, em seguida ela também foi ser iniciada, e vim com ela. Fui iniciada depois dela, ela foi iniciada primeiro, ela é do primeiro barco, eu sou do segundo barco. Se iniciamos no candomblé. Bem, para mim, o primeiro momento no candomblé foi bem marcante, pois eu tinha 17 anos, um adolescente, né? Ainda assim, foi muitas regras, mas eu aprendi com elas, mas não foi fácil. E eu descobri uma história oculta, a qual eu não conhecia. Eu descobri uma carta que eu me emociono, que minha mãe escreveu quando eu nasci. Eu nasci com um problema de fígado, a qual eu precisava de um transplante. E aqui em Maracanã não tinha. E a minha avó paterna morava em São Paulo. E essa carta ela escreveu para ela. E nessa carta eu conseguia ver o desespero da minha mãe pela minha vida. E eu não consegui o transplante aqui, precisava ser transferida. E a minha mãe já conhecia o pai Duda. Ela entrou em contato com ele. Ele disse, traga ela. E aqui eu passei por uma cura espiritual. Com os pretos velhos, com os caboclos. E voltei, né, para o hospital. No hospital, a minha mãe desceu para fazer o meu migau, que ela disse que gostava dela mesmo fazer. Quando ela ia descer as escadas, uma pessoa falou que estava subindo 2 médicos atrás da bebezinha com um problema de fígado. Ela subiu atrás, no berçário, e lá no berçário falaram que não tinha entrado ninguém. E no dia seguinte eu ia fazer mais exames. E quando eu fui fazer os meus exames, eu não precisava mais do meu transplante. Então aquilo ali me renovou. Aquela rebeldia de adolescente foi um tapa que eu levei da minha realidade. Que eu devia a minha vida ao meu axé. Que se eu estava viva, foi por conta da fé. Foi a fé que me trouxe à vida. Me chamo Alexandre, sou de Ará, sou iniciado por Mãe Marta de Inhansã. Eu queria falar sobre 2 coisas, sobre sorte e sobre ancestralidade. Sorte de ter sido feito por essa mulher que estou para conhecer. Eu acho que não irei conhecer outra igual minha Mãe Marta de Inhansã. Eu não sou daqui, eu sou de São Paulo. Cheguei no Ceará em 2011, 12. E quando eu cheguei aqui, Mãe Marta, ela assumiu um papel na minha vida de mãe, como se fosse minha mãe carnal. No decorrer do tempo, assim que eu fiz santo,
7 dias depois da minha feitura, que eu saí do Roncor, minha mãe carnal faleceu. E eu me vi perdido, desesperado. E depois que eu perdi minha mãe, por ironia do destino, que eu tenho certeza que foi o orixá, eu ganhei minha mãe Marta. E a ancestralidade que eu queria falar é sobre isso, é sobre que nada na nossa vida é feito sem a permissão de orixá. Como disse, eu sou de São Paulo, eu tive inúmeras oportunidades de ter me iniciado fora daqui, iniciado em São Paulo, na minha cidade natal. Nem conhecia Maracanaú, nem conhecia o Ceará. E eu tenho certeza absoluta que foi por orixá, acabei me encontrando em Maracanaú, vim morar dentro de uma casa de axé, onde eu pude me encontrar com minha ancestralidade. E a coisa mais importante na minha vida, sem medo de errar, eu tenho certeza que se chama Airá. Por esse orixá ser tão importante na minha vida, eu digo que tão importante quanto ele é minha mãe de santo. O amor, o carinho, o respeito que eu tenho por ela, ela sabe que está guardada aqui dentro do meu coração. Mãe Marta, ela é o pilar, foi ela que deu o pontapé inicial nessa roça. Teve, lógico, a grande importância do pai Duda aqui na roça com a gente. Mas a gente sabe que muita coisa só é hoje do jeito que é, do jeito que está, porque teve mão e teve Mãe Marta por detrás disso, fazendo acontecer. Bem, eu cheguei no Oiamessã através de uma filha de santo que frequentava, que era filha de santo do pai Duda, de Umbanda, né? Como ele aqui era mais voltado para Umbanda, e eu cheguei através dela. Eu creio que os ancestrais que me trouxeram até aqui, Mãe Marta, como tinha deixado o legado para o pai, né? Ele resolveu a não ser mais, né? Deixar para ela levar o Oiamessã. Quando a mãe Marta faleceu, né, foi um baque muito grande para todos. Eu sei que foi, principalmente para mim, que estava ali com ela direto, querendo ou não, eu era os pés e as mãos dela. Para mim foi muito difícil, mas a gente sempre colocou na cabeça que isso aqui era o que ela queria, era o que ela vivia. Jamais vou deixar minha casa, deixar de dar apoio, porque foi aqui que eu comecei a me erguer. Foi aqui que eu me levantei e eu acho assim que a ancestralidade tem algum propósito para a gente.